Porque você vai estar lidando com a vida de outras pessoas que vão confiar em você justamente por você ter isso aqui na cinta. Você que se titula professor, faixa preta, não estudou para isso, não sabe de anatomia, não sabe de fisiologia, cinese, não sabe nada. Simplesmente pegou o que foi passado para você. Não, agora eu vou replicar porque eu sou um faixa preta. E se esse aluno se machuca na sua aula? Você tem o básico de primeiros socorros? E como é que você se titula um professor? Que segurança você vai passar para o seu aluno? Quem falou para você que você é professor? Os últimos 2 vídeos do canal geraram uma polêmica muito grande em relação a faixa preta e professor. Eu vi que muitos comentários de vocês deixavam claro que, na cabecinha de vocês, pô, o cara se tornou faixa preta, ele é um professor. Nesse vídeo eu vou deixar claro para vocês, pela milésima vez, que o faixa preta, ele não é professor. Faixa preta não é superpoder, é responsabilidade. E vai por mim. Depois que você vê esse vídeo todinho, você vai pensar umas 2 vezes antes de falar que um faixa preta é um professor, se ao menos conhecer o cara. Bora! Quando a gente busca para uma arte marcial ou esporte de contato, até mesmo para você que já pratica, a gente já pensa o quê? Em atingir o nível de faixa preta. Porque na nossa cabeça, o que seria a faixa preta? É o ápice daquele método de ensino. Ou seja, eu consegui chegar no nível mais alto dentro daquela metodologia. Eu dominei aquele sistema, logo sou um faixa preta. Até ele não está errado. A diferença aqui se dá quando você que atingiu a faixa preta, ou você ainda que está no caminho, pensa que quando chegar na faixa preta, você automaticamente vai ser coroado como professor. Da onde você tirou isso? Quem falou isso para você? E esse assunto serve para 2 tipos de gente. Para você que está ainda em busca da faixa preta, ou você que é faixa preta recentemente e todo mundo já levanta o seu ego falando que você é um professor. Ó, meu professor, ó, você se tornou professor. Você no fundo sabe que você não é professor. E sabe por quê? Se você não estudou para poder lecionar o que você aprendeu, logo você não está capacitado para poder ensinar ninguém. Gente, é muito fácil você ser um atleta. Sim, é muito fácil ser um atleta, mas é muito difícil você ser um professor. Quando a gente fala de atleta, você vai, atleta, atingir a faixa preta, estou no auge, eu sou um excelente atleta. Você treina para você, para melhorar o seu empenho, a sua performance. Quando se trata de professor, não tem nada a ver com você, e sim com o próximo. Transmitir, passar conhecimento à frente. Se você não estuda para entender como você passa esse conhecimento adiante, com maneiras diferentes, porque cada indivíduo é único, e não é porque você faz de um jeito que a pessoa vai entender logo de cara. Tem pessoas que conseguem entender através do estímulo visual. Você mostra uma vez o movimento, ela já pegou. Já tem gente que não. Ela vai precisar de você, da sua paciência e da sua experiência para você conseguir passar aquele conteúdo que você passou para o Joãozinho, que conseguiu pegar só de ver você fazendo o movimento, a Mariazinha não pegou. O José não pegou. Então ele vai ter que ter o quê? Uma diferenciação do seu ensino dentro da sua experiência para que ele consiga ficar o quê? Capacitado dentro daquele ensino que você está ofertando para ele. A maior diferença de um professor para um simples faixa preta é que o professor passou por essa etapa de faixa preta, ele já foi um atleta e hoje ele estuda e se dedica ao próprio método que ele aprendeu para entendê-lo de uma maneira mais profunda para poder passar para outras pessoas de um jeito inteligente e muito mais sofisticado. Não é o Ctrl-C, Ctrl-V. Quando eu falei que aqui na The Lions, o esporte de contato, em 3 anos eu formo um atleta em faixa preta, teve gente que me chamou até de charlatão. Galera, é só vocês darem uma olhada nos vídeos dos meus alunos que eu deixo aqui no canal, todas as nossas vitórias, eu faço react de cada um deles. E boa parte deles, quando foram campeões pela primeira vez, teve 1 ano e meio de treinamento. Ah, não, então você é um expoente, é diferente. Não é que é diferente, eu penso com a minha própria cabeça. Quantos e quantos de vocês fazem a mesma atividade porque simplesmente o mestre do mestre do mestre do mestre fazia isso no 1950, passou para 60, 70, 80, chegou nos dias de hoje e você não retruca. Você não pensa para saber se aquilo realmente é eficiente. Existem milhares de maneiras diferentes para você poder potencializar os estudos que você teve há 30, 40 anos atrás para deixar ele de um jeito mais dinâmico e adaptável às pessoas dessa época. Existe uma diferença muito grande. Se você tem acima de 30 anos, você sabe muito bem que a sua infância era brincar na rua, brincar, cair, se estourar todo, voltar, e tá tudo bem. Hoje, uma criança, um adolescente ou um adulto de 20 anos de idade que nasceu nos anos 2000, 2005, pasme, é 2005, o cara tem 20 anos hoje, ele não pegou a fase de brincar na rua, a psicomotricidade, ou seja, a movimentação, os movimentos que ele consegue fazer para brincar, pular, saltar, ele não teve esse estímulo na infância. Logo, acaba se tornando um adulto sem estímulos motores suficientes para poder sim ter uma coordenação motora até mesmo para andar na sua aula. Então, se você não para um pouquinho para pensar que, pô, peraí, eu preciso estudar,
para poder passar para frente o que eu aprendi, porque pessoas são diferentes, elas têm níveis de evolução diferentes do seu. Então você precisa se dedicar para o próximo. Você ser professor é se dedicar para o próximo. Entende a diferença? Vou deixar outro exemplo maravilhoso aqui para você. Você que se titula professor, faixa preta, não estudou para isso, não sabe de anatomia, não sabe de fisiologia, cinese, não sabe nada. Simplesmente pegou o que foi passado para você. Não, agora eu vou replicar porque eu sou um faixa preta. E se esse aluno se machuca na sua aula? Você tem o básico de primeiros socorros? Galera, eu não estou tentando agredir ninguém. É bem simples. Se você é um faixa preta formado em estudos sistêmicos e assistêmicos, ou seja, você foi para uma universidade, você entende o básico de anatomia, pelo menos, de cinese, que são alavancas de movimento, o que pode e não pode ser feito para não machucar as articulações do seu aluno, tem primeiros socorros em dia para saber a diferença de um ataque convulsivo para um desmaio, uma queda de pressão, um aumento de pressão em relação aos exercícios que você coloca na aula. Se você tem tudo isso, não tem por que você estar se doendo com o meu vídeo. Agora, se você não tem isso e você fala que é um faixa preta, por favor, você está colocando a vida de muitas pessoas em risco pelo puro ego de ser um faixa preta na sua mente, porque todo mundo sabe que falta muito conteúdo para você, só que ninguém vai te falar isso. Porque a boa parte das academias de artes marciais vira mais que uma seita. Então o cara ele não pode sequer gesticular e questionar sobre o que foi passado na aula, porque senão ele vai ser divertido. Se você gosta, meu querido, de treinar em lugares assim, o problema é seu. Não fique incentivando outras pessoas a entrar num lugar desse, porque essa pessoa pode se machucar. E se tiver o faixa preta, topzão lá, descola o número da cavidade clinoide. Ah, você não sabe do que eu tô falando, né? E como é que você se intitula um professor? Que segurança você vai passar pro seu aluno? Quem falou para você que você é professor? Esse é um desabafo simples que eu preciso falar e deixar aqui para vocês, porque eu tô vendo que ninguém vai falar. Fica esse mar de ilusões em cima de uma graduação. Galera, isso aqui é só o começo. A graduação preta não vai te tornar um super-herói. Você não vira um super-humano. Você tem a responsabilidade, porque o faixa preta, ele representa todas as qualidades daquela instituição. E não somente a habilidade física ou técnica, não. Cordialidade, respeito, humildade, reciprocidade. Tudo isso tem que estar aqui, ó. E aí sim você é um faixa preta, um atleta faixa preta. Você não é professor. Você quer ser professor? Deixa esse ego aqui de lado e pega toda a experiência que você adquiriu aqui, ó. Agora começa a colocar ela de um jeito mais técnico, profissional e sofisticado, porque você vai estar lidando com a vida de outras pessoas que vão confiar em você justamente por você ter isso aqui na cinta. Agora fala pra mim, de verdade, você que se intitula um professor, se você não entendeu nada disso que eu falei aqui agora, você dá aula hoje, você julga capaz de dar aula para as pessoas, proteger essas pessoas para caso elas venham se machucar ou passar mal na sua aula? Espero ter deixado claro para vocês a diferença enorme e massiva de um faixa preta e um professor. Não confunda, entenda, você chegou na faixa preta, parabéns, sensacional, você concluiu o método da sua instituição. Isso não te torna professor. Se você quer ser um professor, você precisa estudar, colocar você em segunda instância para que você possa colocar em primeiro lugar as pessoas que confiam em você, confiam no seu trabalho, mediante a graduação que você mostra que tem na cinta. Porque as pessoas não sabem disso. Mas você que é faixa preta, você que se titula ou quer ser um professor, você precisa saber disso. O que você aprende se você não tiver um conteúdo voltado a entender como dar aula para as pessoas, com didáticas diferentes e altamente adaptáveis para determinados tipos de pessoa, você não tem noção de anatomia, de cinésio, fisiologia, você não tem cursos de primeiros socorros atualizados para entender o que é um desmaio, um ataque epilético, um deslocamento, quebrar, trincar algum tipo de osso. Se você não tem esse tipo de informação, comece a buscar, porque um dia isso vai acontecer na sua aula e o responsável vai ser você. Espero vocês nos comentários, vocês sabem que eu respondo todos vocês e cuidado com o dedinho, antes de xingar, procura conhecer um pouquinho mais o profissional, porque eu sei que às vezes uma verdade que eu solto aqui para você pode machucar o seu coraçãozinho, mas entenda, é muito mais fácil enganar você do que mostrar que você foi enganado. E eu não quero enganar você. Então se você está nesse canal, você está inscrito nesse canal, eu tenho comprometimento com a verdade com você, acima de tudo. Aguardo vocês nos comentários, você sabe que tem liberdade para poder conversar comigo sobre qualquer assunto, falar sobre as suas experiências profissionais e pessoais. Se eu falei algum tipo de besteira, por favor, pode me questionar, mas vem na manha. Não fica me chamando de charlatão, algo que você não me conhece, porque é chato. Chega devagarzinho, coloca o seu ponto de vista, eu vou ler com carinho, vou responder para você. E com isso, a gente faz o quê? Se ajuda nesse mundo marcial com mais e mais informações. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, forte abraço. Valeu.